Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula vou dar continuidade à resolução da lista de exercícios de funções da AFA, né? Então, todos os exercícios aí retirados das provas anteriores da AFA. Nesta aula eu trago para você com o exercício de 1996, onde diz o seguinte, ó, indique a alternativa correta. Ele fala que se f é uma função par, então a f é bijetora. Isto é uma alternativa incorreta, né? Por que incorreta? Porque veja que se a f é uma função par, a f não vai ser injetora, tá? Então deixa eu só colocar aqui, ó, é incorreta, pois a f não é injetora, tá? E por que a f não é injetora? Bom, nós sabemos que uma função par, por definição, nós temos ali que se f é par, então a f de x é igual a f de menos x. Então, vejam que um elemento e o seu oposto, eles vão possuir a mesma imagem. Então, neste caso, a função não seria injetora. Veja que eu posso dar como exemplo aqui a função f de x igual a x². Tá? Veja que se eu pego aqui a f de 1, é 1, e f de menos 1 também é 1. E é uma função par, tá? Que não é bijetora, porque não é injetora, certo? O item B traz ali uma igualdade, né? E o item B também é incorreto, certo? Por que é incorreto? Ó? Veja que se você fez corretamente o item A, né? Se você entendeu o item B você já ganhou, né? Por quê? Porque essa igualdade ali, a f de x menos a f de menos x, ela pode ser escrita, né, como a f de x igual a f de menos x. E isto aqui é, por definição, uma função par. Beleza? Um exemplo que eu poderia dar é o f de x igual a x². Ok? Temos ali o item C. No item C, ele fala para mim ali que se f é uma função par e x pertence aos naturais, então f é par só quando x é primo. Isso também é falso, né? Contraria aí a definição de função par. Por quê? Porque se uma função é par, ela é par em todos os elementos do seu domínio, tá? Incorreta, pois a f é par para todos os elementos do seu domínio, tá? Para todo x pertencente ao domínio da f. Beleza? A alternativa D nos fala o seguinte, que se f de R em R é uma função real qualquer, então a função f pode ser escrita como a soma de duas funções reais, g e h, né? Também de R em R, onde g é par e h é ímpar. Bom, vamos lá então, né? Como é que eu posso determinar aí duas funções onde a soma seja a função f, né, com uma delas sendo par e a outra sendo ímpar? Bom, essa é uma função correta, né, é uma alternativa correta. Por que ela é correta? Deixa eu colocar aqui mais para cima para você ir acompanhando o enunciado. Veja que a grande sacada aqui, o que você tem que entender ali, é definir a função g de x como sendo a função f de x mais a função f de menos x dividido por 2, e a função h de x como sendo a função f de x menos a função f de menos x sobre 2. Quando você faz isso, veja que a soma é igual a f de x, né? Então, vou colocar aqui para você, né? Note que quando eu faço g de x mais h de x, isso é realmente igual a f de x. Certo? Então, essa é a primeira sacada que você tem que ter. Agora, eu tenho que mostrar o seguinte. A g é par? Será que a função g é uma função par? Bom, vamos calcular aqui. Vamos colocar assim, ó, verificando se g de x é par. Bom, neste caso, ó,
Se eu calculo g de x, g de menos x, né? Ele seria quem? Ó? Seria a f de menos x mais a f de menos o menos x, ó, sobre 2. Veja que isso aqui é igual a f de menos x mais a f de x sobre 2. Como a soma é comutativa, né? Isso aqui está ok. Ó. A função é par, ok? Porque a f de x, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é igual a g de x. E será que h é ímpar? Ímpar, né? Então vamos lá, ó. Verificando se h é ímpar. Bom, neste caso, ó, veja ali que quando eu pego a função h e calculo h de menos x, isso aqui fica sendo a f de menos x menos a f de menos o menos x. Tudo isso sobre 2, ok? Bom, fazendo os cálculos aqui, eu observo que a f de menos x menos a f de x agora, né? Dividido por 2. Só que observe que isso aqui é exatamente o oposto da função h de x. Então veja que h cumpre a definição de função ímpar, ok? Então, neste caso, essa é a alternativa correta. Achamos aqui a função g de x e a função h de x e mostramos aqui que a soma da g mais h é igual a f. Beleza? Bom, nós ficamos por aqui. Se você gostou aí da resolução, se inscreve aqui no meu canal para acompanhar a resolução dos demais exercícios. E no final, aqui no 10º exercício, vai ser uma lista de 10 exercícios, eu coloco a lista ali para você na íntegra, para você treinar aí as suas resoluções. Ok? Um abraço e até a próxima.